Está no ar o Jogou Onde. Estamos aqui com a honra de receber um tricampeão mundial, um cara que fala muito de seleção brasileira, fala muito dos gols dele pela seleção, fala de Fluminense, na época que jogava, fala de Botafogo também, fala dos passes, mas do Mengão ele não fala tanto assim. Então, por isso, a missão estabelecida aqui entre Barra da Tijuca e Niterói, para a gente falar do início da carreira do meu amigo Gerson de Oliveira Nunes, o Canhota. Muito boa tarde para você, Canhotinha de Ouro. Muito boa tarde, mais uma vez aqui, te aturando. Já vai aí 15 vários anos. anos, 15 anos. vários anos. Mas tudo bem, você é um bom menino, a gente vai carregando você. Dedicar esse programa, logo de cara, foi muito bem lembrado pelo Gerson aqui na resenha, ao saudoso e querido, grande rubro-negro, grande jornalista, Gilson Ricardo. Gilson, Beijo na família, beijo, Gilson. A gente Gilson chama. faz falta. Oh, mas vamos falar com alegria do Gilson, desse período aí, como é que você chegou no Flamengo, você já fazendo sucesso em Niterói, nas praias, no canto do Rio, o Bria te viu lá, mas ninguém tinha te visto antes, como é que foi essa história da sua chegada à Gávea? Bom, eu jogava no canto do Rio, futebol de salão. Eu fui campeão dos Jogos Infantis. Aí no último jogo a decisão foi aí, Boqueirão do Pass... Boqueirão, é, não, era uma quadra que tinha aí no centro da cidade. Aham. E eu jogava futebol de salão e jogava futebol de campo, no Canto do Rio. Aí, e naquela época, o Canto do Rio tinha sido convidado para jogar no campeonato carioca, porque Niterói era a capital do estado, né? E o estado da Guanabara era outro. E convidado. E aí o juvenil fazia preliminar do time principal. E nós fomos fazer uma preliminar de Flamengo e Canto do Rio no Maracanã. O juvenil foi fazer a preliminar. Nós perdemos esse jogo de 5-2. Eu fiz os 2 gols de Canto do Rio. E aí, no vestiário, o Bria me chamou, entrou no vestiário e perguntou se eu queria treinar lá no Flamengo. Tudo bem. Só que ele não sabia, eu já tinha estado no Flamengo, saía uma corriola, um grupo, Ah, né? é? 5, 6, 10 moleques, e a gente rodava os clubes todos. Nós fomos no Flamengo, nós fomos no Botafogo, nós fomos em Bangu, tivemos nesse negócio, aí um chamava, o outro chamava e tal. Mas a gente queria era que o grupo fosse contratado, né? Para a gente fazer um grupo forte aqui É a panela de Niterói, né? de Peraí, pô. Niterói e tal. Nós jogávamos aqui no Canto do Rio, tinha campeonato aqui também. Muito bem. Aí o Brinho entrou no vestiário e perguntou se eu queria. Tá bem, eu vou lá. Aí na terça-feira eu fui lá. Cheguei no Flamengo, o juvenil estava sendo montado, né? Porque a turma do Carlinhos, Bolero, essa turma é do bicampeonato. Eu sou do ano do tricampeonato. Então ele estava montando um time. Mas ele tinha um meio do campo que era Lorival e Adilson. Então ele pegou o Lorival e botou na ponta direita. E eu entrei no meio. E aí seguimos né, juntando tudo, treinamos, entramos no campeonato e ganhamos. E essa turma é de 58. 59, eu ainda era juvenil, eu tinha 17 anos, entrei no Pan-Americano, seleção brasileira. Sim. E aí já entrei, aí em 59 já entrei no profissional. E aí era Dequinha e era Carlinhos. Dequinha começava a parar, começava o Carlinhos, que era
que era do bicampeonato de juvenil. Carlinhos Então, Violino. ali no violino. Aí eu fiz o meio do campo com ele. E 60 eu fui para a Olimpíada de Roma, seleção brasileira. Sim. 61 eu já entrei na seleção principal. E aí começou a minha carreira verdadeiramente profissional, né, no time do Flamengo. Mas eu comecei lá na base, né, 59, eu já começava a jogar no principal time do Flamengo. Bom, como você Aí, sabe, eu sou metido a pesquisar as coisas, né? Ser comentarista, saber de dados, essas coisas chatas, né? Eu gosto. Então, achei aqui que você jogou no torneio extra do Rio de Janeiro, que eu nem sabia que existia, pelos profissionais, em 58. Não sei nem se você lembra disso. Que era um torneio que é, acontecia durante a Copa do Mundo, e a sua estreia, e me corrija se eu estiver errado, ou se você tem outra informação, foi contra o Olaria, 2-2, e você faz um gol. Um time B do Flamengo na época, por conta desse torneio extra. Você lembrava disso? não lembrava disso, não. É. Não lembrava. Eu lembrava que eu tinha entrado no time do Flamengo. Em 58 eu estava jogando juvenil, fomos campeões. 59 eu já entrei no Aí foi a time. valer, aí foi a valer. Aí foi, Mas né? eu não me lembro disso, não. Pois é. Mas também, eu também não posso me lembrar de tudo, não. É verdade, não se exija tanto assim, não. Já chegou nessa fase É aí, bem melhor do que outras pessoas que jogaram muita bola também, né? Um abraço verdade. pra família Antunes, Coimbra, pra todos eles, aí, aproveitando essa É. deixa. Hoje não vai ter bola isolada, não. Falando nisso, falando em pirraça, porque você sempre teve um temperamento forte, né? É verdade que você ganhou o apelido de papagaio no Flamengo ou ele já vinha de Niterói? Não, no Flamengo. É que eu falava muito. Ah, é? Eu falava muito. Às vezes falava certo, às vezes não, mas eu sempre falava. E também, quando eu cheguei aqui em Niterói, eu era capitão do time do Canto do Rio. Lá no Flamengo eu fui capitão também, no juvenil, tricampeonato eu fui capitão. Sim. E cheguei a ser capitão também do primeiro time do Flamengo. Eu ia te perguntar sobre isso, sobre a recepção, porque você é de uma família boa, você tem uma boa educação e futebol na época era muito marginalizado. Você foi bem É, recebido ou tinha preconceito com você? Ah, ele é não, playboy. Você foi bem recebido? não, não, não. Eu sempre fui bem recebido, porque eu sempre soube chegar, né? Não, não chegava mandando, porque eu nunca mandei nada, né? Mas chegava me posicionando, né? Eu achava isso, eu dizia o que eu achava. E aí era contestado às vezes apoiado, mas sempre eu fui do grupo. Eu nunca fui fora do grupo, mesmo quando era capitão por onde eu passei, mesmo assim, eu fazia parte de um grupo. Eu não fazia como capitão, eu não fazia nada que não fosse, né, pelo grupo. É isso que eu tenho que fazer, é isso que eu tenho que discutir lá. E eu ia com o grupo. E É, nada, você sozinho é zero. é Com grupo esse, você é esse, 100. esse exemplo você levou para a vida, né? Estava comentando também sobre o nosso início, né? Nossa personalidade foi muito moldada através desse exemplo de liderança, de falar também, de verbalizar, um comprar o barulho do outro. Lembrando, começamos juntos, né? Eu e o meu xará Cantarelli lá na época de Band TV, na época de Bradesco É Esportes, verdade. com canhota de referência pra gente, e o já citado Gilson e toda aquela equipe maravilhosa do Zé Carlos Araújo. Abraço também. Ó, maior. Isso eu vou pegar pra você outro dado. Você sabia, já que você metia gol pra caramba na época de Flamengo, né? Mas talvez o público não saiba. Eu fiquei surpreso, porque é uma média impressionante de gols. São 151 jogos com 83 gols. Dá mais de 0,5 de média. Ou seja, 0,55 de média de gols do Canhota pelo Flamengo. De 59, né, a 63. Jogos oficiais, 85 jogos e 44 gols. Aí cai um pouquinho, mas fica ali regular, 0,52, está na mesma casa. A sua característica de jogo, ela mudou depois do Flamengo? Como é que era esse Gerson da época de início, esse Gerson
Isso, chegou a ser 10 do Flamengo. Foi 10 durante toda a passagem no profissional do Flamengo, Gerson? Não, fui. Não, do Flamengo? Não, do Flamengo eu não fui 10, não. Eu era Não, 8. 8. É, Porque, pô, fazendo gol assim, só... Como é que é. pode isso? Explica isso Mas aí, cara. Eu digo 10 por de exemplo. função, porque você tava pisando na Ah, área pra caramba pra fazer gol assim. é. Mas a base do Flamengo era muito boa, com Bria, com Jaime, o Nilton Canegal, Freitas Solis. O meio do campo ia na frente também, não ficava só no meio do campo. Né? O meio do campo ia na frente. E eu batia as faltas próximas ali à entrada da área, meia-lua, eu batia as faltas. Pênalti, quem batia era eu. E eu chegava de fora da área chutando também. Que antigamente, pelo menos esses mestres aí que nos ensinaram, esses mestres nos ensinaram exatamente isso, a chegar, a chegar perto da área, a chutar no gol. Tinha treinamento para isso. Ele botava uma barreira na entrada da área e a gente ficava no meio do campo, vinha correndo, ele jogava a bola, você tinha que saltar a barreira, dominar e chutar. Quer dizer, isso dava para a gente uma força muito grande durante o jogo, que quase ninguém naquela época fazia isso, mas também ninguém tinha os professores que nós tínhamos na base. Todo mundo era bom jogador na época deles. E aí não diz só de Flamengo, né? Porque Botafogo também com um time fortíssimo, Fluminense com um time fortíssimo, Vasco com um time Mas aí, forte. América foi campeão em 60. Ótimos mas, times, né? mas isso já é de profissional. Estou dizendo da base. Ah, sim. A base. A base do Botafogo era muito boa também, com o Neca. Fazia uma base espetacular que depois, quando o Zagallo parou de jogar, o Zagallo foi para a base e pegou esse time do Neca e trouxe para o time do Botafogo 67. Foi campeão 67 e 68. Lá no Botafogo profissional Sim. estavam Manga, eu e Leônidas. E de resto, o Zagallo trouxe todo mundo do NECA. Quer dizer, eu quero dizer com isso que, na época, as bases eram muito bem feitas. Uhum. E só com gente que foi bom jogador para ser bom treinador. Porque às vezes você diz assim, professor, não dá para fazer isso. Assim não dá. Aí ele vira para você e diz, me dá a bola aqui que eu vou fazer. E aí? Isso a minha base ensinou. E a base também do Zico e de antes Sim. da minha, é toda montada em cima desses ensinamentos. A galera que entendia do campo e Exatamente. bola. E você está no Jogou Onde, falando mais do Gerson no Mengão. E por que não, né? A gente falou há pouco também da passagem também pela seleção, no Pan-Americano, época de juvenil também, né? E também na Olimpíada de Roma. Sua relação com Fleitas Solit foi muito importante para você? Foi muito importante. O Fleitas se preocupava muito com a base. É interessante isso. A base era administrada por eles, Pria, Jaime, Nilton Canegal. Eles ficavam dentro do campo, nos treinamentos. E o Fleitas Solis na arquibancada. Aí terminava o primeiro tempo, ele descia, argumentava lá com os treinadores, e os treinadores traziam para a gente. E normalmente no final do ano, porque antigamente tinha o primeiro time e o segundo time, que era o aspirante, que hoje é sub-20. Aspirante e juvenil. O que ele fazia? Ele tirava 3, 4, 5 do aspirante, botava 3, 4, 5 do juvenil e ia para a excursão com o time principal. A Europa, as Américas, para ir habituando a molecada toda, né, ao time principal. Que a gente, quando chegava lá, chegava chamando os profissionais já de senhor. De senhor. Era Jadir, Jordão, Pavão, Tomires, essa turma toda, já veterana,
e a gente chamava tudo de senhor, mas treinando e jogando junto com eles. Era, era parte da educação que a gente, Sim. né, né, eles administravam isso também, o respeito pelos mais velhos, isso tudo. É verdade. E em 59, o que você lembra desse ano, desse seu primeiro ano profissional que você pode trazer aqui pra gente? Eu tô com, se precisar, eu tô com a cola aqui do Campeonato Carioca da época, do Rio São Paulo, de É, algumas coisas, mas o que você lembra? eu sei pouco, porque Hum. em 59 eu começava a jogar, Eu mas eu vou... não podia me profissionalizar porque eu estava na base da seleção brasileira, de amadores. Sim, faz E sentido. Olimpíada, por exemplo, antigamente, os países, os países do leste europeu, eles entravam com os profissionais, entre aspas, porque eles não eram profissionais lá na terra deles, eles entravam nas Olimpíadas e entravam na Copa do Mundo também. Era um O mundo mesmo dividido pelo muro, era um mundo exa- diferente. exatamente. E nós não. Nós entrávamos com a base nossa, base de juvenil. Então a gente encontrava com um time juvenil. Você jogava com um time que tinha Puskás, Rento, esses caras todos aí, né? Cox, os grandes ídolos das Copas Mundiais entravam no, Na Olimpíada. na Olimpíada. Depois é que eles cortaram isso, a FIFA cortou isso e botou quem disputar Copa do Mundo não pode disputar mais Olimpíada. Aí ficou mais ou menos equilibrado. Mas na minha época não. Então a gente entrava lá, fazia o máximo, mas você jogava contra gente já carimbada Ô, de chamando outro. o Rento Puskás de senhor, né? Era do cara, Exatamente. cheirando a leite, cheio de sonho. Porque o, por exemplo, Espanha, Portugal, esse não. Mas lá o leste europeu, né? Inglaterra, Iugoslávia, Tchecoslováquia, Hungria, Só fera. Polônia. Só fera. Exatamente. Eles vinham com os times que jogaram a Copa do Mundo. Acabaram de jogar a Copa do Mundo, agora estão jogando Olimpíada. Não, Aí ficava aí, só pra meio quebrado. galera mais nova imaginar, se a Croácia dá trabalho, você imagina a Iugoslávia toda junta. Né? Era uma É, outra. é. Era um outro A Hungria, patamar, outro nível. você pegava Nossa, o time finalista de húngaro, Copa. porra, aí eles jogavam lá. Então ficava meio desequilibrado, meio não, ficava totalmente desequilibrado isso. Muito bem. Então, depois do Pan-Americano, né, em Chicago, esse Pan-Americano foi em Chicago, e eu voltei para jogar, aí entrei já no time principal. Eu vou Né? te dar a posição aqui do Carioca. Vocês ficaram em sexto no Carioca. O Fluminense foi campeão por antecipação em 59. Quarentinha foi o artilheiro do campeonato, né? Foi isso. O campeonato era longo pra caramba também, era disputado de julho até dezembro. Então É, era bem é, diferente do é formato. porque não tinha o Campeonato Brasileiro, não tinha nada disso. Naquela época era o seguinte: você jogava o Campeonato Carioca, terminava o Campeonato Carioca, os campeonatos regionais, acabava, entrava Rio e São Paulo. 5 de São Paulo, 5 do Rio. Acabava o Rio e São Paulo, a gente embarcava ou pelas Américas ou para a Europa. Quando a gente voltava, às vezes estava até na segunda rodada do Campeonato Carioca. Aí começava tudo outra vez. Não tinha férias, tinha 13º, não tinha nada disso. Ah, eu aposto que vocês viajavam de primeira classe, né? Alto É, nível, né? primeiríssima classe. Um em cima do outro, né? Aonde? É, Um empurrando o outro, um aonde? batendo no outro, É, montando na cabeça do outro. e outra coisa também. E outra coisa também. Ah, Você só andava de jato, avião a jato, na Europa. Aqui não tinha. Aqui não tinha. e era Só na como? Europa você andava. E é, aqui, aqui pelo Brasil, né? Aqui, países sul-americanos. Hum, E quando você ia para a Europa,
você ia de Constellation. São 4 motores. Jesus, Aqui, é quase um teco-teco pra ser até a Europa, é isso mesmo? exatamente. Beleza. Aqui você viajava de 2 motores, Norte e Nordeste. Meu Jesus. Então, Você não tem medo exatamente. de avião, não? Não é possível que não Não, ficou. Pelo eu amor tenho de medo, não. Deus. Eu tenho Não? pavor. Eu tenho pavor. Exatamente. Desde essa época. Que Então, horror. quando a gente ia para a Europa, a gente saía daqui, só para a travessia do Atlântico, eram 9 horas. Deus me livre. 8, 9 horas. Exatamente. Você saía daqui, ia Rio, Recife, Dakar, Lisboa. Aí viajava pra caramba. Aí, lá, se você tivesse que viajar para alguns lugares, você pegava um avião a jato. Uhum. Agora, quando você não tinha, andava por lá mesmo, era aqueles aviãozinhos que a gente rezava para chegar. E chegava, graças a Deus, Ó, chegou graças todo a mundo. Deus, graças a Deus. Ó, em 60, o Flamengo fez uma boa campanha no Rio-São Paulo. Você foi titular em toda a campanha, fez gols importantes, fez gol contra o Fluminense, uma vitória de 2-1, fez gols contra o Botafogo. O Flamengo bateu o Botafogo 2 vezes nesse campeonato, por 3-1 e 1-0. Você marcou nos 3 jogos citados. E vocês ainda ganharam do Santos, né? Que era a grande potência da época. Infelizmente, tomaram uma senhora porrada do América. Tinha um grande time em 60, campeão carioca, depois. É, E aí perderam o campeonato, o Fluminense foi o campeão. Você lembra alguma coisa desse Rio São Paulo? não. Nada. Tá. É muita coisa, né? Não é pouca coisa também É. não, né? Muito gol, Não, né? e muito lá para trás, a cabeça já não é mesmo. No Carioca, vocês ficaram em quarto, atrás do Fluminense e do Botafogo. O Quarentinha artilheiro. Quarentinha era artilheiro uma em cima da outra, né? Não perdoava muito não, né? Quarentinha, muito bom jogador, seleção brasileira também. Eu peguei Então, artilharia. Quarentinha tecnicamente era muito bom, ele era muito rápido e chutava muito forte. Quarentinha tinha um negócio, ele gostava de jogar com o campo enlameado, que naquela época a grama ficava Horrível, cheia né? de lama, Horrível. maioria dos campos, naturalmente. Então ele pegava a bola e a bola não era como hoje impermeabilizada. Era ao natural, couro, costurado, 10 e ele quilos de pegava, bola. ele encharcava de lama, Nossa. botava aqui e batia na barreira. Eu chutava de propósito na barreira. Isso. A segunda falta, a barreira ficava assim, ó. Ele vinha e metia a bola, porque ele sabia bater na bola bem, e ele fazia gol em quantidade, fora da área, de dentro da área, de pênalti, de falta. É muito bom jogador também. Que malandragem, hein? Peguei aqui a artilharia dele seguida, tá? Do Carioca. 3 vezes seguida, artilheiro do Carioca. 40. 59, 60 e 61. Isso. Aliás, perdão, 59, 58 e 60. Em 61, o artilheiro foi o Amarildo, também do Botafogo. O Jogo Onde só acontece, só existe por conta da moral de vocês e do It's a Go, que acreditam nesse projeto. O It's a Go é uma referência na parte de blog, de conteúdo, comentaristas, abertura para você também escrever por lá. Qualquer um pode também mandar texto para ser veiculado no It's a Go, com muita resenha de Premier League, com muita resenha de La Liga, de Champions. E, é claro, você pode ir no blog, como também no Instagram do It's a Go, cobertura internacional, com meu amigo Edu e com o Pedrão. Obrigado pela moral aqui no Jogo Onde. Procure o It's a Go, faça com o It's a Go a sua vida esportiva ficar mais atualizada e mais bonita. Indo para o ano de 61, que é um ano muito importante por conta da conquista do Rio-São Paulo, que é a sua grande conquista com o manto rubro-negro, como o torcedor gosta de falar. Estou no momento profissional, então eu vou me conter. Mas essa alegria, né, de ser campeão pelo Flamengo, do Rio-São Paulo, fala mais pra gente, o último jogo contra o Corinthians. Fala mais pra gente aí desse Rio-São Paulo, por favor, Gerson.
O time do Flamengo era muito bom, muito bom. E vinha praticamente, tinha os veteranos, mas vinha muita gente da base, né? E a base do Flamengo sempre foi muito boa, sempre foi muito bem administrada. Isso é importante, porque a administração dessa época toda e anterior a essa era voltada para o time principal. Não fazia a base do Flamengo, hoje é a mesma coisa, mas eu vou falar da nossa época, da minha época. Ela era voltada exclusivamente para o profissional, para botar jogador lá para cima. Então, não era para fazer currículo de treinador, não era. O treinador não se preocupava com o currículo dele, preocupava com o trabalho que ele tinha que fazer e mandar jogador lá para cima. 4, 5, 10, todo mundo lá. Se vai ficar lá ou não, é um outro problema. Mas saía daqui pronto para entrar, como vários e vários e vários saíram para completar o time principal. Então, a preocupação era essa. Então, nós tínhamos bons times. E outra coisa, é conjunto. Um exemplo. Esse time que o Zico jogou, Zico, a, a, Adílio, Júnior, Leandro, Júnior, Mose, Leandro, Andrade, de Tita, onde veio esse time? da base. Veio todo da base. Subiu junto. E ele pegou esse time e botou lá em cima. Se vai ser aproveitado ou não, não é problema dele. O problema dele, estou dizendo, dos professores daqui de baixo, é que eles montaram um time e botaram lá. E esse time foi campeão na base, foi campeão quando subiu e foi campeão mundial. Isso é um trabalho, cara, que você não pega em qualquer time. Não Mas pega. eu vou trazer um paralelo aqui, em tom Você falou bem, porque era isso o Flamengo, e teve um momento, não só o Flamengo, vários times se perderam nesse negócio de ser campeão na base, botar técnico pra fazer carreira na base. Isso aconteceu, infelizmente voltou aos trilhos. Mas Esse o é meu o ponto problema. é, como não perder talentos que nem você? A gente vai chegar à parte que a gente perdeu você, a gente digo o torcedor rubro-negro, e o Flamengo perdeu você. E o Richard Rios, há pouco, que é muito citado. Richard Rios brilhou agora na Copa América, no vice da É. Colômbia, e fez toda a parte final ali da base, que nem você, não chegou também tão novinho, chegou mais pro juvenil, e saiu. Como não perder esses caras? É possível não perder esses caras? Hoje é impossível. Por quê? Porque hoje os empresários se voltaram para o futebol. Antigamente, você não ia para a Europa com 15 anos, 16, 17 anos. Você também não ia para a Europa com 23, 24, 25 anos, 30, 40. Não ia. Era muito difícil. Pega aí quantos foram. O Didi foi para o Real Madrid, o Evaristo foi para o Barcelona, tá certo? E aí você começa a contar no dedo. Hoje não. Hoje você não tem mão, não tem dedo para contar. Precisa de mais mãos, mais dedos. Hoje o jogador, o garoto, quando entra na base, ele já está falando inglês, espanhol, né? Japonês, chinês, sei lá. Você vê, o Zico foi depois de muito tempo, né? Udinese. O Zico para o Udinese já bem adiantado Campeão de de idade. Ele tudo. já não, Campeão de tudo. exatamente, ele não era menino mais. Ele Sim, não era um menino, sim. tá certo? Então, esse aqui é o grande problema. Hoje você vai com muito mais facilidade, naquela época não ia. Então era mais fácil você segurar todo mundo aqui, né? Era mais fácil, porque você jogava e se negociado, era negociado para aqui mesmo. Eu saí do Flamengo, né? Sem a minha vontade, não era para eu sair. Foi uma discussão que eu tive com o Flávio, né? E depois discuti com o presidente, e ele botou meu passe à venda. E eu dei sorte que o Amarildo tinha saído do Botafogo para a Itália,
e com esse dinheiro o Botafogo me contratou. E você vê, saí do Flamengo e fui para o Botafogo. Poderia ter ido lá para fora, que eu tive proposta. Para o Milan, que no ano seguinte foi campeão, e o Bolonha, a mesma coisa. Eu tive proposta dos dois. E os dois, nos anos que eu ia para lá, eles foram campeões. Eu ia jogar o meio do campo do Milan com o Dino Sani, que era o meio do campo lá do Milan. Que eu ia com ele para o Boca Júnior, aqui da Argentina. Ele foi e eu não fui. Depois ele saiu, foi para o Milan, eu ia junto e não fui. Muito bem. Aí o que acontece? Saí do Botafogo, tive para ir entrar no Vasco, mas não resolveram. O São Paulo veio aqui e comprou meu passe e eu fui embora. Quer dizer, tinha isso tudo. Eu tive uma proposta para ir para o México. A proposta quem me fez foi o Ascárraga e o Canedo, que eram donos das televisões, das rádios e do estádio Sombreiro lá. Eu não fui, porque o Botafogo não aceitou, não queria, não quis, sei lá. Sei que um ano depois, ou 6 meses depois, eu fui negociado para o São Paulo. Então, antigamente, era difícil você ir. Hoje é mais fácil. Essa é a diferença. Antigamente, o meu procurador era meu pai e depois meu sogro. Hoje, qualquer garoto da base tem 2, 3 empresários. Isso por baixo, hein? É isso. Verdade. O Flamengo do Rio São Paulo, do último jogo contra o Corinthians. Vou dar as 2 escalações, porque eu sou legal. Ari, Joubert, Jadir, Bolero, Jordan, Carlinhos, Gerson, Joel, Henrique, Dida e Germano. Corinthians, Cabeção, Olavo, Ari Clemente, Jaime, Oreco, Sidney, Zag, Paulinho, Miranda, Rafael e Gelson. Depois entrou Batalha. No Flamengo entraram Otton e o Norival, técnico Freitas Solista do Flamengo, e do Corinthians, o Alfredo Ramos. O artilheiro desse Rio São Paulo, 2 artilheiros, os 2 do Santos. Vocês tomaram uma piaba bonita do Santos, de 7. Pepe e Coutinho foram os artilheiros. Eles fizeram alguns gols nesse jogo também. Mas vocês devolveram depois, meteram 5 na fase final contra o Santos, que era a hora que importava. Então foram muito bem na fase final, conseguiram os resultados e conseguiram o título. O Flamengo venceu o Palmeiras por 3-1 na fase final. O Flamengo venceu o Santos, como eu disse, por 5-1. E o Flamengo venceu nesse último jogo o Corinthians por 2-0 e foi campeão do Rio São Paulo. Refrescou a memória? Você vê no time do Flamengo, por exemplo, tinha Joel, você disse aí, Joel, não disse? Disse. Isso. Você disse Dida, não disse? Disse. 2 campeões mundiais de 58. Jogavam pouco os 2? O Dida era brincadeira. Joel, a mesma coisa. Vamos dar o crédito certo do 10, Dida, tá bom? Ídolo do Zico, tá bom? E você vê uma coisa, o 58, quando saiu daqui, o Garrincha era a reserva do Joel, e o Pelé era a reserva do Dida. É isso aí, cara. E você fazia gol, mas o Henrique fazia mais gol ainda, né? Henrique era... Henrique era o único que encarava os goleiros, que antigamente tinha um goleiro no América, que depois foi para o Flamengo, Ari Buzina. Tá aqui no gol do time do Rio São Paulo, pô, tá aqui. Ari, exatamente. O Ari da pequena área para dentro do gol, ali não ficava ninguém. Porque ele saía, ele dava soco na cabeça de todo mundo. Ele saía de cima de todo mundo. O único que não é modo de falar, é com punho mesmo. Punho mesmo. O único que encarava isso era o Henrique. Era o único que chegava de regra, ninguém entrava lá. Era melhor deixar ele pegar a bola e pronto. Eu acho com todo respeito ao Ari, não sei se é saudoso, mas eu acho uma porcaria sair de soco. Acho uma das coisas mais feias do futebol essa saída de soco. Ainda mais no adversário, pior ainda, né? Então, feio. Mas antigamente, você disputava uma bola de igual para igual, sem cotovelada, sem dar soco, de igual para igual com o goleiro. De uma época para cá, época bem recente para cá,
é que você, num cruzamento, se você olhar para o goleiro, o árbitro apita pau. Na Europa já não é assim. Não. Porque o goleiro é um jogador como outro qualquer, só com um privilégio de poder pegar com a mão dentro da área. Só. De resto não tem mais nada. Ele é igual a todo mundo. Sujeito a trombada, sujeito a tudo. Você tá ouvindo uma ligação no meio da nossa fala? Uma chamada de celular ou só eu que tô ouvindo isso? Deve ser por a tua idade. Tá ouvindo coisa. Eu ouvi 2 toques aqui de chamada de celular. Será que eu tô devendo, como diria, como diria os antigos? Tá escutando coisa e tá devendo, né? Ó, você tá no Jogou Onde com Gerson Canhotinha de Ouro do Mengão, começando a carreira, cheio de cabelo, galã de Niterói, na época. Segundo o próprio, era galã, né? Olha as fotos aqui, as fotos parecem mais desenhos, né? Acho que deram uma valorizada aqui nas fotos. Mas você pode achar no bom Google as belas fotos da época, das revistas, dos jornais. E a gente vai Jogava chegando... muito. Jogava muito. Além de lançar muito, da facilidade do passe. Na época, tinha um gosto especial pelo gol, pelo barbante. Aliás, Vinícius Freitas, canal Vinícius 1895, maravilhoso. Fez vídeo já do Gerson também. Melhor canal de compilação do Flamengo do YouTube, né? Que trouxe essa questão aí do posicionamento do Gerson, dele, que ele era um homem-gol. Trouxe da pesquisa, conversou comigo e pediu para eu perguntar pro Canhota. Um abraço para você, Vinícius. O caldo começa a azedar em 62. A verdade é essa, né? Você vivia um bom momento até aquela situação de virar João do Garrincha, da briga com o Flávio Costa. Como é que você estava ali naquele momento? Por que o Fleitas saiu? Explica pra gente o que houve entre 61 e 62. Bom, o Fleitas Solis saiu, nós estávamos chegando no México. Nós fomos numa excursão para o El Salvador, aqui América Central, aí subimos, México, El Salvador, Costa Rica, Os países da área. E depois seguimos para o México. Quando chegamos no México, saltamos no México, aí chegou um telegrama dizendo que o Fleitas Solis estava fora, não era mais. Quem estava já de viagem era o Flávio Costa. Isso. E que nesse telegrama dizia o seguinte, que o Jadir, como era o mais velho, ficasse encarregado de administrar o time até o Flávio chegar. E assim fizemos. Treinamos lá e tal, o Flávio chegou, e aí partiu para o Flávio. Muito bem. O meu problema é até difícil da gente falar, porque falar do Flávio, por exemplo, que né, eu gostava muito dele, e ele gostava muito de mim também, mas nós tivemos um entreveiro. Mas, e ele já falecido. Mas, en passant, aconteceu o seguinte, campeonato, decisão de campeonato, Flamengo e Botafogo. Nós viemos de uma excursão com o Joel na ponta esquerda. E o Cazuza, que aqui era de Niterói, falecido também, na ponta direita. Muito bem. E o Joel era o artilheiro, foi o artilheiro do Flamengo na excursão. E estava quebrando um galho aqui do lado esquerdo. Então, pronto para jogar contra o Botafogo. Quarta e sexta. Aí ele pegou, me chamou e falou assim, vou botar você na ponta esquerda para ajudar o Jordão a marcar o Garrincha. Falei, pô, não tem nada a ver uma coisa com outra. Nada a ver. Primeiro, que eu não sou ponta esquerda. Segundo, que eu acho uma safadeza tirar o Joel, que já vem praticamente de uma excursão como artilheiro, na decisão de campeonato. Não, mas vamos fazer... Bom, foi lá. Falei, não vai dar certo. Sexta-feira, pronto, não vai dar certo. Eu não vou jogar aí. Aí começou o desentendimento. Falei,
quer tirar o Joel, eu acho uma safadeza, quer tirar o Joel, pega o Nelsinho. Nelsinho tinha vindo do Madureira. Bom jogador, mais marcador que eu. Bota o Nelsinho aí, se é isso que você quer, para marcar o Garrincha. E eu dou um auxílio aqui. Vamos ficar 3 em cima para marcar o Manel. Não, mas não. tem uma aspa sua aqui que diz assim: nem se botasse o time inteiro para marcar o Garrincha na época, marcava. Ele marcava, claro que não. Não marcaram em 58? Que os caras botaram 4 gringos lá para marcar ele. Os caras pareciam os bonecos. E Não dá para 62 marcar. é o auge, né? Teoricamente Exatamente. é o auge. E outra coisa, deixa o Jordan, que era o único jogador que sabia marcar ele e que não dava pontapé nele. Ele driblava o Jordan e ia embora. Outro qualquer, ele driblava e parava lá. Aí você tinha que ir de novo. Ele driblava de novo. Aí você tinha que ir de novo. Ele driblava de novo. Porra, ninguém aguenta isso com 180 milhões de gente gritando lá. 180 mil pessoas lá. Tá certo? Eu passei por isso, pô. Estou dizendo que eu passei. Muito bem. Então, ele não aceitou. E aí, para finalizar, eu disse para ele, aqui, Flávio, e um outro detalhe, aqui no Flamengo, eu sou o único que está na seleção brasileira. Eu não sou tapa-buraco, porra. Bom, aí, resumindo, o Joel, na concentração, pegou a mala e foi embora. Foi embora da concentração. E não tinha outro para jogar. E eu tive que entrar. E quando acabou tudo, nós perdemos o jogo. E aí ele me culpou. Eu não fiz o direito. Porra, eu vou fazer direito o quê? Bom, aí começou a confusão. Depois ainda, numa outra situação, eu infelizmente quebrei a perna de um menino aí no treinamento, aí degringolou tudo. Resultado. Aí depois, quando eu cheguei terça-feira no treino, o Jadir virou para mim, isso ainda tinha um problema também com o Dida, na renovação do contrato com o Dida. Isso já é uma outra história, mas que faz parte desse troço todo, também não vale a pena a gente falar. Aí o Jadir falou, ó, você não vai poder treinar não. Mandou você ir falar com o presidente. Ah, bom. Aí, não estava de roupa mudada, aí fui lá falar com o presidente, aí me desentendi também com o presidente, que ele foi grosseiro comigo. Eu estava falando com ele com todo o respeito, né, que a gente tem ao presidente da entidade, e ele se alterou, não sei por que carga d'água, e eu tive que me alterar com ele também. Bom, saí dali, ele botou meu passe à venda por 150 milhões, eu não sei que dinheiro que era. Aí quando eu saí dali, você vê como é que são as coisas? Saí dali, tinha uma loja de conserto de carro ali, uma oficina. Quem estava ali consertando o carro? Quarentinha. Aí o artilheiro, falou, da bola molhada. Aí ele falou, e aí, o que tu tá fazendo aí? Falei, ó, saí daí, já não estou mais aí. Já o homem mandou vender meu passe. Ele falou, pô, então peraí, deixa eu consertar meu carro que nós vamos lá no Botafogo. Aí consertou o carro, me levou lá no Botafogo. Aí o diretor veio e falou comigo. Aí ele, é isso? Falei, é isso que ele disse. Tá bom, então eu vou pegar o dinheiro, vou depositar na federação. Aí ele depositou na federação, 11 horas da noite ele ligou para mim. Ó, tá depositado o dinheiro, vem para treinar, para entrar no Botafogo no treino de amanhã. E eu fui pro treino no Botafogo. Botei a roupa, entrei lá. Aí depois ele achou que não era aquilo que ele tinha falado, Fábio. Não era aquilo que ele tinha falado. Mas já estava depositado. E eu falei, olha, daí eu não posso mais voltar. Eu fui escorraçado daí. Eu não queria sair, eu ficava lá. Tinha todo o ambiente era bom para mim. Você fala com muito carinho, desde a base você fala com muito carinho dos companheiros, do clube, dos funcionários. E outra coisa, sempre me relacionei muito bem, depois que saí, com todo mundo.
com todo mundo. O que me surpreendeu é que você disse que se dava até com o Flávio Costa, você se dava, você falou. Teve Não, esse entreveiro, mas você se dava me com ele. dava. Aí tivemos lá um entreveiro, ele nunca mais falou comigo, eu também nunca mais falei com ele, e ele seguiu a vida dele e eu segui a minha. Muito bem. Aí o que acontece? Terminou tudo e tal, né? Terminou carreira, tô na rádio, estava na rádio Tupi nessa época, no início. Opa, essa eu não Aí sei. fui na CBF para fazer não sei o quê. Aí resolvi lá, voltei. Com quem que eu dou de cara? Quem, meu Deus? Flávio Costa. Que isso? Flávio Costa. Ele já não estava enxergando bem, não estava também falando muito bem, já bem veterano. E com o Walter Miraglia, que acompanhava ele. Aí cumprimentei, né? Cumprimentei. Aí o Walter falou para ele assim, sabe quem é esse aqui? Aí ele ficou olhando. Não sei se ele reconheceu ou não. Aí ele falou assim, o Walter falou, é o Gerson. Ele falou, Gerson? Me emocionei. Aí eu falei, sou eu. Pode tomar seu tempo à vontade. A gente está com tempo. Isso. Aí eu dei um beijo nele, ele me deu um beijo. Ali acabou tudo. E aí eu nunca mais encontrei com ele. Um tempo depois, ele faleceu. E ainda bem, né, que nós voltamos às boas, porque ele foi treinador, né, da melhor qualidade, meu amigo, muito amigo, do meu pai também, muito amigo do meu pai. Então, por uma razão ou outra, a gente se desentendeu. Mas ainda bem que ele partiu, mas nós ficamos de bem, ainda bem. Ficou tudo certo. Mas é por isso que a gente se emociona junto, é por isso que você é um sucesso também na Latinha, que você é gente que nem a gente. Por mais talento que Deus tenha te abençoado, por mais que a sua vida tenha sido privilegiada, né? E com muito trabalho, muito suor, você se identifica com todos, né? Inclusive, a parte da comunicação, que era do campo, né? Começa ali no Canto do Rio, mas vira papagaio no Flamengo. Então, esse papagaio que leva até hoje, que é sucesso no YouTube, que é sucesso no rádio. E eu confesso que fiquei emocionado também, não sabia dessa história do Flávio. E acho muito importante a gente, nesse documento aqui, que eu trato esse programa mais como um documento do que qualquer coisa. Acho que a gente aqui trata da história do futebol, sabe? E para esclarecer para muita gente, que a pessoa vê a situação só, a história é muito engraçada, né? Vocês viveram tudo, todos os dias, todas as horas, todos os minutos, e as pessoas resumem a uma frase. Brigou com o técnico, saiu do Flamengo. Aí acabou. Já a informação já tá no Wikipedia, já tá no Google. E é muito mais do que isso, né? A história é muito mais densa do que isso, é muito mais verdadeira do que isso. É um lindo depoimento. Obrigado, Canhota. Eu queria muito que você tivesse continuado mais no Flamengo ainda, mas o futebol ele segue. E como diria o bom Muricy Ramalho, que vai estar aqui já, Muricy, a bola pune também, porque depois da quantidade de porrada que vocês deram no Flamengo, também a bola pune, cara, beleza. Aí não tem como a gente falar que foi... Você tentou ser o melhor, né? Então, é isso que importa, é isso que fica, né? Exatamente. Você vê uma coisa, o Muricy, quando eu estava no São Paulo, o Muricy era menino. Na base do São Paulo, o treinador dele era o Poi. O Poi foi muito amigo meu. E o Poi, de vez em quando, me chamava na concentração, no Morumbi, ele me chamava para eu ver a molecada jogar, a garotada jogar. E aí eu tinha que... Gerson, fala aí com a molecada. Aí eu falava lá com a molecada, Muricy estava lá. E o Muricy, a gente já sabia que ele ia ser um baita de jogador.
tecnicamente era muito bom. E aí, depois, dentro das 4 linhas, como jogador, né, ele saiu e voltou como treinador, de novo para dentro das 4 linhas, um super treinador, que deveria ter sido treinador por vários anos da seleção brasileira. Esse Perfeito. Muricy é brincadeira, sabe tudo. Mas ele foi mexido por uma coisa que você entende muito bem como é que mexe com o ser humano, que é o Fluminense, né? Foi mordido ali pelo tricolor das Laranjeiras e acabou ficando. E também, claro, ele já falou isso várias vezes, a proposta não foi feita da forma que o Muricy entende que tem que ser feita, né? Da forma séria, né? É. Que ele é um cara sério. Vamos mandar uma foto pra ele, aproveitando que a gente tá aqui, ó. Foto do Muricy. Dá um sorriso pra ele, com esse belo dente aí de jogador de futebol atual, tá? Por favor, um sorriso pro Muricy. Que essa jornada do dente foi longa e tá valendo, tá de parabéns, assim. Tá ótimo o sorriso. Tá ótimo. Melhorou muito. Canhota, muito obrigado. Muito obrigado de Eu, coração. Estou morrendo de saudade de você. Meu pai, eu seu também. Barbosão, fala que você pergunta de mim direto. Eu Todo fico com dia, mais todo dia que eu encontro saudade. com ele. Isso. Ele só errou e não dá mais surras em você. Que isso, aí eu seria Botafogo, aí não dá. Eu tô É, bem, eu tô bem. Ó, e já marquei é, com o Ricardinho, vou dar um pulo aí pra visitar, tá? tá bem, vem aqui, sim. Estamos esperando você de braços abertos. Você é um menino de ouro. Um beijo para você. Obrigado aí por tudo. Precisar, é só ligar para mim. Ah, maravilha. Obrigado, Canhota. Valeu, galera do Jogo Onde. Bom Valeu. demais. Inscreva-se, soca o like aí pra trazer mais convidados desse nível absurdo, no maior nível possível. Um grande abraço do Aprendiz de Papagaio, Papagaiozinho. Tchau. Isso. Valeu.